Salve, salve família, salve, salve. Estamos aqui para mais um The Voltcast. Esse The Voltcast hoje é especial, o último The Voltcast do 2023, então estou aqui com uma convidada super especial para encerrar essa temporada. Estou aqui com a Tati Riccioli e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da vida, de superação, de tudo aquilo que a gente já vem falando nos episódios aí anteriores e hoje vamos fechar com chave de ouro aqui com ela. Seja muito bem-vinda, Tati. Boa noite, gente. Tô me sentindo muito honrada de ter sido convidada. Kleber, obrigado por esse convite. Eu acho que nada é por acaso, então eu acredito que vai ser o último podcast muito bom para todos nós. Amém, muito massa, legal. E aí, Tati, vamos conversar um pouquinho. Gostaria de saber a respeito da sua vida, da onde você veio, se você é de Curitiba mesmo. Hoje a gente grava aqui de Curitiba, né? Se você nasceu aqui, é natural daqui ou não? Sim, sou nascida, criada e aprendi nos últimos dias lá numa viagem em Salvador, que o cara falou assim pra mim, eu sou nascido, criado e endividado aqui. Então, eu sou nascida, criada e endividada em Curitiba. Mas tem muita dívida? Não precisa falar. Brincadeira, não precisa falar não. Mas é bacana, né, saber que você é natural daqui mesmo. E, poxa, eu gostaria de saber, né, a respeito da sua trajetória como família. Nasceu num lar estruturado, não estruturado? Como que foi assim para você? Qual que é a memória que você tem da tua infância? Bom, minha família não era estruturada, não era mesmo. Minha mãe era doméstica, sem estudo nenhum, analfabeta. Meu pai tinha até a 4ª série, metalúrgico. Então, a gente vem de uma família muito humilde, muito simples, mas aonde o que mais prevalecia era superação. Então, eu aprendi isso muito com a minha mãe. Então, a minha mãe sempre foi meu exemplo de mulher, de força, de resiliência, né? Então, nós somos em 4 irmãos, eu sou a caçula, mas a caçula com uma independência e uma força muito forte. Que aos 13 anos eu comecei a trabalhar como doméstica para poder ajudar os meus pais, porque as despesas aconteciam, não tinha dinheiro, a gente morava de aluguel. E ali começou a minha vida profissional aos 13 anos. Tive que não trancar os estudos, mas passar a estudar à noite para poder trabalhar durante o dia para ajudar os meus pais. Uau, já começou impactando, hein? Nossa, e aos 13 anos, então, você já trabalhava em casa de família, mas isso junto com a sua mãe, ajudando ela ou sozinha? Sozinha. 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 A minha mãe era diarista, então ela conhecia muitas, né? Ela passava por muitas casas. Uhum. E uma dessas casas, a mulher teve bebê e ela precisava de alguém para ajudar ela. Então, aí eu ia sozinha. Minha mãe ia uma vez por semana, que minha mãe era diarista da casa. Fazia faxina pesada e eu ficava de segunda a sexta cuidando da bebê e da casa também. Fazendo os afazeres da casa. Isso mesmo. E o que você sente disso, assim? Foi bom, não foi bom? Roubou sua infância ou te fez a mulher que você é hoje? Eu acho Qual que é a tua que visão? me fez a mulher que eu sou hoje. Uau. Eu tenho isso muito certo na minha cabeça. A minha mãe sempre foi a minha inspiração, mas eu sempre pensei assim, eu não posso querer ter o mesmo futuro com a minha mãe. Então, eu aproveitei esse tempo que eu tinha na casa das minhas patroas para aprender a ter uma postura em mesa, para aprender a falar e aproveitar as oportunidades. Então, quando surgiu uma oportunidade para mim, para trabalhar no lugar de verdade, era também numa outra casa de família, só que essa pessoa tinha uma loja de produtos a granel. Uhum. E aí, para eu poder ficar na loja, eu acabava fazendo o serviço mal feito, porque daí a dona, ela não queria brigar comigo. Ela preferia que ela fizesse e ela pedia para que eu ficasse na loja. E ali começou a minha experiência com o varejo. Uau! E aí começou a vender. Aí comecei a vender. E venho vendendo. Nossa, show de bola, hein? Essa é um pouco da minha história, assim, na minha infância. Então, tive que cortar a minha infância cedo. Gostava muito de brincar de boneca, eu costurava para minhas bonecas, mas meu pai bebia muito, então a gente tinha um lar com uma certa violência doméstica, porque quando ele bebia ele ficava agressivo. Sim. E muitas vezes ia para cima da minha mãe, eu era caçula, meus irmãos já tinham todos saído de casa e eu tinha que defender, então ali eu fui aprendendo a perdoar também. Uma coisa que eu carrego comigo sempre é que Deus, ele nos dá alguns ensinamentos
para que a gente possa levar para a vida. E todas as vezes que meu pai bebia, que ele aprontava, e era um show de horror na minha casa, no outro dia minha irmã falava assim, o pai fez um monte de coisa ontem, e hoje você está conversando com o pai numa boa. Então, assim, sem eu conhecer Jesus, Jesus já tinha me ensinado a perdoar. Então, eu não conseguia guardar mágoa do meu pai, eu não conseguia ter raiva do meu pai, e quando Jesus levou ele, eu tive a honra de estar no leito do hospital quando ele aceitou Jesus. Então, eu vejo que tudo que eu passei, que eu não guardei mágoa, nada do meu pai, só fez eu mostrar o quanto Jesus era presente na minha vida. Sabe? Então, são essas coisas. Você pergunta se eu sei, eu respondo que sim, porque eu tive uma história semelhante, né? Eu também tive esse contato com meu pai no leito de hospital e consegui também ter esse contato com ele de perdoar, ser perdoado, enfim, a gente ter essa conexão ali. E realmente é algo muito forte, né? A gente saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. E, cara, realmente liberar tudo isso para a pessoa, né, que nos deu vida, realmente é impactante e uma honra, né? Sinto como uma graça e um presente de Deus mesmo, né, de estar nesse lugar, nesse dia. Falando de mim, mas de você também, né, assim como você falou. Mas assim, Tati, e, poxa, 13 anos, você ficou até quantos anos nessa casa de família, varejo, né, Era um mercadinho? Como é que Era uma era? loja de rua. Uma loja de rua, pequena, familiar. Eu fiquei nesse casa de família, varejo, até os meus 18 anos, que daí eu pude ser registrada de verdade, né? Fiz minha carteira de trabalho, enfim. E aí eu comecei a trabalhar num shopping, numa loja de produtos indianos. Então, lá eu trabalhava no período da noite, chegava em casa 11 horas, 11h30. Eu lembro que a minha mãe ia no terminal me esperar, que ela tinha medo que eu viesse sozinha. E aí, lá eu tive contato com algumas pessoas de uma grande empresa no ramo de beleza aqui de Curitiba, que é conhecida mundialmente. E aí eu digo que lá começou a desenvolver uma Tatiana profissional. Porque daí eu tive a oportunidade de fazer parte, ser vendedora de uma dessas lojas. Mas tudo isso iniciou aos 13 anos de idade, quando você começou a modelar a sua patroa, né? Que se postar à mesa, se colocar à mesa e tudo isso, né? Isso. Aos 13 anos eu decidi que eu não queria essa vida pra mim. Que legal. E eu continuo não querendo essa vida pra mim. Não porque eu sou insatisfeita, Sim. Mas eu acredito que nós temos que querer o melhor dessa terra, que Jesus tem o melhor pra gente e eu mantenho esse foco. Que massa. De querer o melhor, não porque eu quero ser exibida ou porque eu quero me mostrar, não. É porque eu acredito que Jesus preparou o melhor pra minha vida e eu tô em busca desse melhor sempre. Merecemos. Verdade. Boa. Merecemos. E hoje você trabalha onde? Hoje eu trabalho no Grupo Boticário. Para mim, uma grande referência foi onde eu tive grandes oportunidades em 2002, quando meu filho nasceu. Eu fiz um trabalho de pacoteira lá, então, super freelance, assim, não foi nem registro. Foi um recibinho, assim, tipo de mercado que eu recebi. E eu fiz lá esse free de Dia dos Pais, mas imagine, em 2002 era o sonho de toda menina, trabalhar no Boticário. Sim. Nossa, que uau! E hoje continua sendo, tá? E depois eu fui convidada a ser vendedora mesmo, né? Então, eu tive toda essa formação de vendas. Fiquei lá por 4 anos. E aí fui traçando a minha carreira e fui passando por multinacionais, Zara, Sephora, grandes empresas. E voltei pro Boticário, né? E lá tô eu de novo. E sempre nessa área de beleza, sempre nessa questão? Sempre, porque isso é algo que Jesus trabalhou em mim, fortemente. Na minha infância, como eu comentei, a gente vem de uma família muito simples. Sim. Então, nós somos, não, meus irmãos estão vivos ainda, somos em 4 irmãos. Tenho meu irmão mais velho e eu tenho mais 2 irmãs, somos em 4. E a minha mãe não tinha condições de comprar roupas pra gente. Então, tipo assim, o que a filha da patroa dava, depois vinha para minhas irmãs. Então, passava pela minha irmã mais velha, pela minha irmã do meio e depois chegava em mim. Uau, então, eu chegava moída já. Eu falo, se a roupa era preta, ela chegava cinza. Sim. E tá tudo bem, eu tinha o que vestir. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar no ramo do varejo,
Aí eu comecei a ver Deus nos pequenos detalhes, né? Eu passei por uma empresa e eu nunca vou esquecer esse dia, né? Quando eu fui promovida a gerente. Porque aí gerentes ganhavam roupa e eu não acreditava naquilo. Uhum. Então, assim, cada virada de estação, eu ganhava roupa para vestir a roupa da loja. Para ter aquela marca, assim, ter, né? E eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, nossa, quando você passa assim, eu fico olhando você. Eu falava, cara, não é eu. É Jesus que me deu essas coisas, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo o quanto Deus foi e sempre é nos pequenos detalhes. Porque, veja, eu tive uma infância que eu tinha que ficar com o que sobrava de roupa. E depois de um tempo, Deus me presenteava, porque eu não precisava comprar. O trabalho onde eu estava, as coisas que ele me proporcionou, ele ainda me presenteava com muitas roupas, que eu já abençoei muitas pessoas também. E isso você já tinha entendimento por conta da espiritualidade, Jesus e tal, né? Isso. Toda a minha família sempre foi muito católica. Uhum. E aos 9 anos de idade, uma vizinha minha me chamou para conhecer a Igreja Quadrangular. Então, aos 9 anos, eu comecei a ter contato com esse mundo espiritual. Então, eu digo assim, Deus já tinha me separado, porque os meus irmãos todos fizeram catequese, primeira comunhão, essas coisas, e eu fui a única que nunca tinha feito. Entendi. E aí, aos 9 anos, essa vizinha, que é assim, mora no meu coração, ela já tá morando com Jesus, ela me levou para a Igreja Quadrangular, e lá eu fui conhecendo um pouco mais do que era esse amor. Que legal. E nesse processo todo você começou, pelo que eu entendo aí, a descobrir sua identidade, não? Não é tão Não? simples assim. Não é tão simples. Bastante gente fala de identidade, né? Pra gente realmente saber quem a gente é. E muitas vezes eu acho que, nem sei se eu descobri até hoje, mas é um processo, né? É uma descoberta diária, eu acho. Sim. Eu acho que você tem que se olhar no espelho todos os dias e ver quem realmente você é em Cristo. Uhum. Tem dias que sim, tem dias que eu paro e falo assim, meu, quem sou eu? Logo, o Espírito Santo fala assim, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E falando isso pra você, eu tô me ouvindo. Então, eu procuro sempre falar e levar para as mulheres que eu tenho à minha volta. Que eu falo assim, você é linda, você é maravilhosa. Jesus te fez. Então, cara, seja feliz. Mas levou muito tempo. Uhum. Não foi fácil. Não foi fácil. A sociedade nos pede muito, nos impôs durante muito tempo sobre o racismo. Sim. Sobre, nossa, você não pode ter um cabelo black. Hoje meu cabelo tá preso. Eu brinco, né? Que meu cabelo é meio bandido, né? Um dia ele tá armado, outro dia ele tá preso. Mas eu levei anos pra aceitar o meu cabelo. Sim. Então eu fiz Enê, nossa, só mais antiga. Tô denunciando a minha idade aqui, né? Porque eu tinha que ter cabelo liso. Porque senão eu não seria aceita. Mas aí em todo esse tempo alisando o cabelo, alisando o cabelo, até que chegou um ponto que teve um corte químico. E aí eu tive que conhecer o meu cabelo. E ali eu comecei a conhecer a Tatiana, como Jesus fez, de cabelo crespo, cabelo grande mesmo. E hoje todas as mulheres que eu conheço que fazem, não digo assim, não faça. Mas eu falo, se permita se conhecer. Uhum. Veja a sua melhor versão. E a tua melhor versão foi a versão que Jesus fez. Então eu tento sempre falar, vamos passar pela transição, vamos assumir quem realmente você é. Uau. Que massa, hein? Você foi num assunto bem profundo aí, né? A respeito de racismo, né, cara? Hoje a gente grava esse episódio aqui no mês de novembro, né? Mês onde a gente celebra e lembra realmente da consciência negra. E como que é pra você ser, né, começar a trabalhar? Eu vejo você com todos os... infelizmente, né, com essa linha, né, trabalhando na casa do patrão, de empregada doméstica, sendo negra, sendo ali a pessoa que talvez tinha tudo para não ser nada, né? E aonde que foi, assim, para você? Você consegue identificar talvez um ponto de virada ou o primeiro, né? Eu acredito que talvez tenha mais de um, mas aonde foi o primeiro ponto de virada? Tipo, cara, eu sou negra mesmo e trabalho pro patrão, mas não é isso que eu quero. Você já falou um pouquinho, mas teve um episódio, assim, algo que te marca, assim, forte ou não? Tem, você falando agora veio muito à minha mente, assim, né? Então, a gente era de família humilde, então muitas vezes a gente... a alimentação, ela era mais simples que tinha. Sim. E aí teve um dia na casa de uma patroa minha que todo mundo saiu, e aí
Meu, olha que coisa mais boba. Mas a gente não podia ter em casa queijo e presunto à vontade. Sim. E aí eu esperei, falei, não, todo mundo saiu. Aí eu fui lá, fiz um super sanduíche Mega. com queijo e presunto, coloquei no micro-ondas, que eu achava o máximo o micro-ondas. A gente não Sim. tinha micro-ondas. E aí, quando eu comecei a esquentar, daí eu tirei do micro, dei a primeira mordida, assim, o filho da minha patroa voltou. E aí eu tive que esconder o sanduíche. Poxa. Falei, cara, tá errado, eu preciso comer bem, Jesus me fez pra comer bem. Sim. Então, ali eu falei, não quero essa vida pra mim, não é isso que, sabe, o que eu preciso fazer? Então, eu comecei a ir em busca das oportunidades. Então, hoje as oportunidades, ela vem, eu acho que ela vem pra todo mundo. E cabe a nós saber aproveitar as oportunidades. Então, eu procuro sempre ter por perto pessoas que despertem o meu lado mais forte que eu tenho e ao mesmo tempo, mais frágil, ao mesmo tempo não tão sábia, para poder aprender com aquela pessoa, para poder seguir o meu caminho, sabe? Ser o burrinho da roda. Sim. Mas é porque eu quero ter gente ao meu redor que agregue na minha vida. Sim. Então, eu sempre, depois desse momento, assim, eu falei, eu quero ter por perto pessoas que me façam voar. Que legal. E você tá fazendo muita gente voar hoje, hein? Né? Várias pessoas te fizeram voar, fazer você chegar até aqui, mas hoje eu tenho certeza que várias pessoas estão assistindo a gente, ouvindo a gente, e você vai fazer muita gente ainda ressignificar tudo isso, né? Porque eu creio que várias pessoas precisam ouvir a tua voz. Por isso que eu te convidei para estar aqui hoje, porque a tua voz é importante, precisa ser ouvida. Amém. Né? E assim, eu gostaria, né, Tati, que você, poxa, falasse um pouco a respeito, você falou que tem um filho e tal, como que é ter um filho, como que foi, você consegue descrever como que foi esse episódio? Sim, consigo. Meu filho, eu digo que é o meu maior presente. Uhum. Eu vejo o amor de mãe, né? É algo inexplicável. Eu lembro que a minha mãe falava assim, ai, quando você for mãe, você vai entender. E eu falava, ai, tá bom, mãe. E hoje ela tem Que razão. saco. Que saco. Ai, que saco, vejo de novo com isso. Mas eu brinco, né? Meu filho é meu presente, mas enfim, eu comi o mel antes da lua. Aí eu tive que casar, né? Como eu comentei, meu pai era alcoólatra, então me Deus o livre chegar em casa e falar que eu tava grávida. Então eu casei, tive um casamento de 8 anos, foi um tempo bom. Uhum. Mas chega um momento que você tem que entender também que ninguém casa pra separar. Sim. Mas você tem que entender que você precisa ser feliz, né? E eu ficava durante uns 3, 4 anos, eu fiquei lutando pelo meu casamento por ter o meu filho. Uhum. Só que eu não sabia que eu estava fazendo ele infeliz. Além de eu não estar feliz, eu fazia ele infeliz também. Então, aí a gente decidiu se separar, isso já fazem 14 anos. Uhum. E graças a Deus, assim, Deus sempre me supriu em tudo. Tive sempre uma família que muito me apoiou. E hoje meu filho é assim, eu olho para ele e vejo Deus todo o tempo, cuidando de mim, cuidando dele, porque Jesus se fez presente em cada detalhe da nossa vida. Que legal, hein? Que presente que você tem. Realmente conheço seu filho, uma pessoa incrível. É uma pessoa incrível mesmo e não é à toa, né? Com um espelho desse dentro de casa, não tem como não ser. Tati, você falou que trabalha hoje, né, no Grupo Boticário ainda, né? Sim. Hoje você é gerente lá, executiva, o que você faz lá? Então, eu tenho uma trajetória dentro do grupo. Eu comecei como pacoteira, Sim. Depois eu fui vendedora, depois eu fui gerente. E sempre quando a gente pensa assim, eu estou no varejo, né? Você sempre vendedora, ou você sempre gerente, ou você supervisora de loja. E hoje uma das coisas que me identifica em estar nessa empresa, que eu acredito que a gente tem que estar num lugar que a gente se identifique, é você ter essa possibilidade de poder fazer carreira e ser o que você quer ser. Então, agora, né, ao auge aí dos meus 43 anos, eu estou passando por uma transição de carreira, onde eu saio do mundo comercial e vou para o mundo corporativo. Uhum. Então, é um desafio novo que o próprio grupo está me dando essa oportunidade. No ano passado, eles tiveram um projeto, um Impulsiona GB, que era para mulheres negras. E entre 2.000 mulheres, eu fui escolhida e eu participei desse projeto de mentoria. Então, hoje, eu estou lá e o meu objetivo é único só, não só lá, mas meu objetivo enquanto mulher preta
é estar em lugar onde nenhuma mulher preta esteve, para que eu possa mostrar que nós somos capazes. Nada nos impede, não é minha cor de pele, não é meu cabelo. Não, nós somos mulheres fortes, resilientes, e eu quero levar essas mulheres comigo. Que massa. Muito especial isso. Você falou, isso é como se fosse um programa de cota dentro do grupo? Como é que funciona? Isso, esse programa de mentoria é por cota. Então, um dos objetivos do grupo é ter 50% de liderança mulher, e sendo grande parte delas negras. Então, eles apoiam muito, e assim, isso também é algo que Deus tratou muito em mim, sobre minha identidade. Porque eu levei muito tempo para entender que, querendo ou não, não é a minha cor de pele que me diferencia, mas a sociedade me diferencia por causa disso. Então, eu aprendi a aceitar essa questão de cota. Mas eu tive que fazer todo um tratar dentro de mim sobre isso. Então, hoje eu vejo isso como uma oportunidade mesmo. E eu abracei essa oportunidade de mostrar assim, eu não sou diferente. E quando eu chego nos lugares, eu gosto de mostrar que eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa. E mostrar o valor que realmente eu tenho e a minha capacidade. Massa, hein? E o que você pensa, assim, né? Você como, cara, como você mesmo falou, mulher preta e tal, que tá usando de um programa como esse, o que você pensa a respeito de cotas? Porque é uma polêmica do caramba isso aí, né? Muita gente é a favor, muita gente é contra, uns falam que tem que ter mais, outros falam que tem que ter menos. Qual que é a tua visão de quem tá dentro realmente? A respeito de cota em universidade ou em grandes empresas, isso realmente precisa existir? Teria que ter mais? Qual que é a tua visão? Hoje, conforme eu falei também, sendo redundante, algo que eu trabalhei em mim, né? Porque a realidade dos pretos, grande parte, é uma realidade muito simples, né? Muito diferente de outras pessoas brancas, que de repente tem uma família mais estruturada e que tem condições financeiras. Então, é óbvio que essas pessoas vão ter uma condição de estudar, de oportunidades na carreira profissional diferente do que uma pessoa preta. Sim. Mas não foi uma escolha minha. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, já que existe isso, isso não nos diferencia. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Isso não me diferencia. Eu tenho que saber quem realmente eu sou. E aproveitar essa oportunidade. Porque essa é a maneira que a gente está encontrando de elevar o nosso potencial e mostrar o quanto a gente também pode somar a uma sociedade que, em pleno século XXI, a gente passa por situações tristes, assim. Eu passei por uma recente, assim, estava voltando de uma das viagens de trabalho e dentro do ônibus que anda, né, que leva você de uma parte do aeroporto para o outro, tipo assim, o ônibus lotado, eu bem sentada, e não sentou ninguém do meu lado. Cara, eu fiquei olhando pra todo mundo, eu falei... E eu levei um tempo pra minha ficha cair, assim, porque... sabe, tipo... Não acredito! Século XXI! Mas enfim, daí eu peguei e fiquei comigo, e eu falei, que bom, tem espaço. Me esparramei mais ainda, sabe? O problema é deles, o problema não tá comigo. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. O problema não está comigo, o problema não é o meu cor de pele. O problema são as outras pessoas que ficam diferenciando as outras. Profundo, hein? Profundo demais, né? Saber que isso realmente ainda acontece. E muitas vezes, muitas pessoas, né, que não estão dentro, infelizmente, acabam fechando os olhos, né? Sim. E, sei lá, passando um pano, achando que o racismo é o preto mesmo que inventa, ou enfim, né? Mas... só quem tá lá sabe, né? Só quem passa sabe. Né? E eu digo isso não só em tom de pele, mas em muitos outros, sabe? Eu acho que... eu posso dizer que eu compreendo a sua dor, mas eu não sinto a sua dor. Sim. Porque você sente de um jeito e eu sinto de outro. Claro. Mas e a gente levar a empatia por um lado de que eu sei o que é, mas eu não sinto o que é. Sabe? Então, a gente ser muito mais humano, né? Eu acho que não é à toa que a gente leva o nome ser humano, né? Porque a gente tem que ser primeiro. Sim. Então, quando eu sei quem eu sou, eu acabo transmitindo isso para as outras pessoas. É muito profundo mesmo. Cara, é assim, eu gosto muito desse tema, acho algo que realmente precisa ser discutido,
Tem várias linhas, né? Tem a linha de que, poxa, resistência total, tem que meter fogo no racista mesmo. Tem outras linhas, né, que tratam isso de outras formas, mas eu vejo que o mais importante é a gente falar sobre isso, né? E realmente colocar isso na mesa e discutir e realmente falar sobre cota, realmente falar que ainda existe e trazer isso à tona, porque, cara, ainda está acontecendo. Aconteceu com você há quanto tempo? Um mês? Acho que faz um mês e Um meio. mês e meio, caramba, um mês e meio não queriam sentar do seu lado no ônibus, aonde isso aconteceu lá atrás, aonde começou toda a revolução por causa de um ônibus, né, onde os pretos não poderiam entrar. São tantas coisas, né? E hoje eu vejo assim a importância. É muito ruim isso, enquanto mulher preta mesmo, falando em preto mesmo. Você em qualquer lugar que você for, você tem que estar muito bem vestida. Aham. Porque senão o preconceito já começa ali. Caramba. Então, sabe, se eu vou num shopping, se eu saio com meu filho, né? Enquanto meu filho era pequeno, meu filho era loirinho, cabelo cacheado, louro mesmo. Uhum. Então, quantas vezes eu ia no pediatra e acharem que eu era babá dele? Meu, qual que é o problema? Não posso Sabe, ter um eu polaquinho. não posso ter um polaquinho. E eu não posso hoje não estar afim de me arrumar e querer dar uma volta no shopping, porque senão as pessoas vão ficar me olhando torto. Sim. Então, e aí é uma coisa que você vai criando essa defesa. Então, eu tenho hoje essa defesa mesmo, sabe? Eu gosto de chegar e me impor no lugar como pessoa, não para ser mais. É só para que as pessoas não possam me diminuir. Sim. Então, isso é difícil. Bacana. É desafiador. Desafiador e... Poxa, eu acho que essa é a palavra que resume, né? Desafiador. É desafiador. E assim, eu acredito que, enquanto preta, eu tento não ser mimizenta. Sim. Sabe? Se as pessoas me olham torto ou não quiseram sentar do meu lado, o problema é da pessoa. Eu sigo a minha vida, eu olho, eu sorrio para as pessoas e eu acho que a melhor forma de você constranger as pessoas com uma certa ignorância é você mostrar que isso não te afeta. Então é o que eu mais tento fazer. Ah, me tratou mal? O problema é seu, eu vou continuar sendo quem eu sou do mesmo jeito. Um conselho para uma mulher preta ou para um homem preto que talvez esteja escutando ou ouvindo a gente, que está de repente nesse lugar de se diminuir, de achar que é menos, de realmente aceitar essa palavra que está colocando ele para baixo e muitas vezes entrando em depressão ou em drogas ou até mesmo, né, numa revolta extrema de querer cometer atos que são ilícitos, né, contra aqueles que fazem isso. Você, como alguém que já venceu muitos obstáculos, qual seria um conselho, assim, uma palavra que você deixaria para eles? Olha, uma palavra que eu diria é sua identidade. Não perca sua identidade. Eu acho que quando a gente se aceita como somos, não vai mudar. Eu não vou conseguir mudar meu tom de pele, eu não vou conseguir mudar meu tipo de cabelo, posso até tentar fazer isso, porque a sociedade ainda hoje está muito mais falada até, produtos para pele negra, cabelos crespos, cacheados, existem muito mais, mas eu não vou estar sendo eu. Então eu acho que é você se assumir como você realmente é e deixar com que o outro veja você na tua melhor versão. E a tua melhor versão é você se olhar no espelho e saber que você é preta mesmo e que você se ama desse jeito mesmo e que por onde você for, você leve essa alegria de ser preta. E que não deixe que as outras pessoas te diminua. Ninguém pode diminuir ninguém. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Então, não permita. Nossa, muito especial. E falando de produtos de beleza, né? Você tocou em um assunto aí que eu até ia falar. Você trabalha muito com isso. Como que é essa linha de cosmético, essa parada toda para pessoa preta? Hoje tá muito, eu creio que tá muito mais amplo, né? Mas lá no começo, como que talvez você se sentia, né? Eu já vi relatos, né, de pessoas, mulheres, né? Ah, queria passar um negócio no rosto, não tinha do tom na minha pele e tal. Como que foi para você nesse tempo? Isso é verdade mesmo? Ainda é uma realidade ou não? Não, isso é um tema muito polêmico.
E hoje, sim, o mercado ele tá muito maior, ele tá muito mais forte nessa questão de maquiagem, produtos para o tipo de pele, porque a nossa pele, ela tem uma densidade diferente mesmo e as pessoas não entendem. O nosso cabelo tem uma textura diferente. E é muito constrangedor você entrar num lugar e querer passar uma base e não ter o teu tom de pele, só ter pra pele branca. Sim. Isso, gente. Então Aí a é. vendedora inexperiente que é só vender, não, esse aí Tá tá perfeita! da hora, Você tá passa. transparente, mas você tá perfeita, entendeu? Então, hoje, grandes marcas, pequenas marcas, porque o objetivo é fazer com que todas as mulheres possam ser a sua Aham. melhor versão, né? Não é porque eu trabalho em maquiagem, mas eu acho que esse mercado de cosméticos ele tá crescendo cada vez mais e trazendo produtos cada vez melhores, mas para todos os públicos. Aham. Então, hoje a gama de bases para mulheres negras está muito maior, mas ainda não é o suficiente. Aham. Então, para as mulheres pretas mesmo, né, angolanas, africanas, que têm um tom da pele mais escuro, você não encontra com facilidade. Sim. Então, acaba sendo constrangedor dentro de um Brasil que é totalmente com N países vivendo dentro, não Uhum. poder ter uma base para uma mulher realmente preta estar usando. É. Caramba, isso é desafiador aí pra indústria, né? É E- super desafiador. E é um mercado a ser explorado, né, cara? Talvez eles não estão querendo investir no nicho, sei lá, enfim, né? Vamos investir, claro. Mas e aí, vamos falar um pouquinho mais sobre essa tua parte profissional. Qual que é o teu sonho hoje nessa tua nova carreira aí, nesse teu novo desafio? Nesse novo desafio, ainda é ser uma VP, né, Aham. uma vice-presidente, porque o Grupo Boticário ainda não teve nenhuma vice-presidente preta. Uau, Então, eu não quero o lugar de ninguém. Eu quero o sim, lugar que ainda ninguém conseguiu chegar. que massa. Se não for lá, vai ser em outro lugar. Mas meu objetivo, enquanto mulher preta, é ocupar um lugar que nenhuma mulher no ramo empresarial, corporativo, enfim, tenha ocupado antes para abrir o legado aí para muitas outras mulheres. Que Ou para, massa. né? Ou para minha inspiração. Especial demais, né? Muito especial, realmente. Cara, muito especial tudo isso, Tati. É muito legal falar sobre esse assunto. É muito amplo, né? Como a gente já conversou nos bastidores, algumas coisas. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua formação, assim. Você tem uma formação, tipo, nível superior, não tem? Tenho, levei um tempo para concluir, porque sempre na correria de trabalhar e quando eu me divorciei, eu estava fazendo faculdade, e aí meu foco era meu filho, então eu trabalhava muito, 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 e aí eu sempre estava cansada, mas eu consegui me formar, sou formada em administração, Uhum. e aí meu objetivo agora para o próximo ano é continuar fazendo meus estudos, porque a vivência nos garante muitos espaços, e eu tenho uma grande bagagem, mas em algumas portas só abrem para diploma. Aham. Então eu preciso desse conhecimento e continuar, porque a gente não pode parar. Massa. E essa tua formação foi por cota? Não foi por cota? Não, essa Não. não. Essa foi normal mesmo. Suadinho Aham. ali. Bem certinho. Suadinho. Não, mas legal. Pô, é especial, né? Saber de onde você veio, aonde você passou, aonde você quer chegar. E, cara, esse teu propósito de realmente ocupar essa cadeira é muito massa, meu. Não sabia disso. Fiquei sabendo hoje. São coisas que tem grandes planos das nossas vidas que a gente não comenta com muitas pessoas. Sim. Não porque elas vão colocar inveja ou coisa do gênero, mas são particularidades, né? E é um desejo que surgiu no meu coração fazem uns 2 anos. E hoje estou compartilhando, então acredito que tudo tem um propósito, realmente. Eu acredito que sim, porque realmente vários, né, que nos ouvem, nos assistem, entendem que esse canal aqui é um canal onde a gente sempre busca esse ressignificar, né, realmente a nova chance e querer dar esse novo espaço, né, para nós mesmos e que as pessoas vejam que é possível. Então esse é o maior objetivo desse canal e você está sendo realmente um instrumento para que isso aconteça, né?
E assim, eu vejo muito preconceito, né? Quando o pessoal fala, né? Preconceito de todo lado, né, cara? Semana passada a gente tava gravando aqui e a gente tava falando sobre obesidade. Então, o obeso também sofre, né, cara? Sofre demais. Assim como o ex-presidiário não consegue um acesso e, infelizmente, acaba voltando pro crime, né? Acabei, né? A gente já sentou nessa mesa e já falamos sobre isso. E hoje você está falando desse tema. Então, não sei se a humanidade poderia perder um pouquinho desse preconceito, né? São rótulos, né, que a sociedade coloca e a gente permite que esse rótulo fique na gente e não saia. Sim. Só que só depende da gente tirar esse rótulo e mostrar que a gente supera. Uhum. Né? Então, a palavra superação ela é a junção de duas palavras, né? De super e ação. Então, eu tenho que ter uma super iniciativa, eu tenho que ter uma super atitude, mas eu preciso agir. Nada vai acontecer se eu ficar deitada numa cama ou trancada dentro de casa, olhando para as paredes, esperando que as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer. Quem escreve os capítulos da minha vida sou eu tenho que ser a protagonista da minha história. Mas concorda comigo que essas pessoas, assim como você ou eu, que já passei por algumas situações bem difíceis na minha vida, a gente tá 10 passos atrás, né? A gente, infelizmente, tem que dar um gás aí um pouco maior, né? Porque eu acho que talvez seja essa a maior dificuldade, né? Das maioria das pessoas que se encontram nesse lugar atrasado, vamos dizer, de realmente ter essa força de sair da inércia, de sair desse lugar. E eu queria saber de você, o que você acha disso e o que você pensa que a gente, como pessoa, poderia fazer para colocar isso em prática, para que esses que estão paralisados, como que a gente tira eles de lá? Como que a gente resgata esses? Uau, pergunta difícil, hein? Mas eu acho que a melhor forma da gente sair é a gente parar de imaginar. Sim. Porque todo mundo... A nossa mente, ela é algo que nos domina. Mas a gente tem que dominar. Então, muitas vezes, em meio a tantos pensamentos ruins, vem pensamentos bons. Uhum. Coloque isso num papel, para que ele se torne algo visível para você. E quando os pensamentos ruins vir, foque nisso que você colocou de bom. Né? Eu acho que as melhores pessoas para nos ajudar é a família. Uhum. Amigos. Às vezes, né, Provérbios, acho que 17, 23, 2, 3, que fala que o amigo na dor se faz mais do que irmão. Então, procure ter perto, né? E eu sempre procurei ter perto de mim a minha família, que é a minha base total, e alguns poucos amigos. E por muitos anos eu me questionei por que eu tinha tão poucos amigos. Mas é que eu quero pessoas do meu lado que estejam comigo ou no dia de sol que a praia tá cheia, mas Sim. também no dia de chuva onde não tem ninguém na praia. Então, eu acho que a gente precisa ter do nosso lado pessoas que nos impulsione e faça a gente lembrar todo o tempo quem nós somos. Uau. Ficou o conselho, então, da Tati aí. Né? Realmente a gente buscar esse lugar, essas pessoas confiáveis para caminhar junto com a gente, né? Eu também penso da mesma forma, mas às vezes é desafiador a gente achar esse ambiente, né? Porque muitas pessoas estão sem família e sem ninguém confiável do seu lado, né? Então, eu vejo que realmente é um grande desafio a gente encontrar essas pessoas, né? Porque, infelizmente, eu falo por mim mesmo, eu já estive nesse lugar, onde eu não tinha minha família e não tinha pessoas confiáveis do meu lado, ou que me impulsionassem, enfim, né? Mas vamos ter que achar, né? Mas eu acho que você tá enganado. Você acha? Eu acho. Por quê? Porque quando a gente nunca tá sozinho, É mesmo? né? O Espírito Santo sempre tá com a gente. Ah, sim. Sim. E ele envia pessoas. Uhum. Então, por mais que a gente se sinta sozinho em algum tempo, muitas pessoas falam que isso é lei da atração, né? Sim. Mas eu acredito que é o Espírito Santo que envia pessoas do nada para nos ajudar, para nos abençoar. E hoje se fala muito em vulnerabilidade, né? Uhum. E a gente tem medo do julgamento. Então, são duas palavras muito fortes. Como eu vou ser vulnerável e, ao mesmo tempo, com medo do julgamento? Como que eu vou me abrir para alguém sem saber se ela vai me julgar? Uhum. Então, eu acredito que Jesus coloca ao nosso lado pessoas que vão ouvir as nossas dores sem nos julgar. Sempre vai ter um. Sempre aparece um.
Talvez a mente bloqueia e não deixe perceber, né? A mente, hein? É isso mesmo. A mente, o poder da mente. Tati, eu pergunto pra todo mundo que passa por essa mesa, já pensou em escrever um livro? Não. Não? Não tem problema, né? Não tem, mas vai que você despertou algo aí, não sei. Vai, né? Vai que, Sei lá. Eu também já pensei, comecei, mas não consegui continuar. Não, escrever não. Uma coisa que eu penso, e muitas vezes lá no meu quarto, no meu secreto, eu vejo falando para muitas pessoas. Então isso é uma coisa, a comunicação é algo que eu acredito que Jesus tem algo com a minha comunicação, mas que a minha comunicação seja fonte para que ele fale. Uma palestra para 3.500 pessoas. Vamos ser humilde para encher o Morumbi. Isso mesmo. Claro. Tirando a verdade. Vice-presidente do Grupo Boticário aqui sentada na minha mesa, Amém, cara. eu recebo. É isso mesmo. Como que não vai ser, né? Como diz nosso pastor, né? Se está disponível? Nós queremos. A gente quer, ué. É isso mesmo. Então, Tati, vamos caminhando um pouquinho para o final aqui. Vamos encerrar o nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. Realmente especial demais conversar com você. Hoje a gente encerra aqui o nosso ano com chave de ouro, com você aqui falando um pouco mais do que você passou, o que você superou, o ambiente que você estava, como que você conseguiu trazer ele como um significado, né, para modelagem e não para para te deixar para baixo, né? E isso realmente eu aprendi, né? Aprendi muito contigo aqui. Obrigada. Né? Porque às vezes o ambiente que a gente tá nos deixa para baixo, mas depende da gente, né? Sim. Poxa, o cara é rico, é playboy, o cara tá aqui, tá me usando, mas não sei se é a palavra certa, mas se ele tá me usando, eu quero que ele tenha também, né? Então eu vou modelar o que ele tem para que ele não me use mais, né? Eu, pelo menos, captei dessa forma. Não sei se é isso, mas eu captei dessa forma e para mim já valeu. E eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, vão tirar vários insights daqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o mundo. Uma mensagem sua para o mundo. Você falou que a tua vibe agora é comunicação. Você está comunicando na internet. Nós não temos ideia onde isso vai chegar, mas vai chegar longe. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esse mundo que te ouve. Olha, a mensagem que eu deixo me veio agora algo muito particular, assim. Cada um tem a sua história. E muitas vezes a gente se prende na nossa história. E principalmente, né, hoje os pais, eles estão muito mais... entendem um pouco mais ou não, né, deixam os filhos com a tecnologia. Mas enfim, eu venho de uma família que nunca foi a base, foi muito amor, né? E meu filho me ensinou muito o amor, né? Então, hoje a gente tem uma linguagem de amor muito maravilhosa. Mas eu levei muito tempo questionando o amor familiar, porque minha mãe nunca falava eu te amo. Mas a linguagem de amor da minha mãe era ato de serviço. Então, ela se sentia feliz em estar fazendo as coisas para mim, ou para minhas irmãs, para o meu filho, para os meus sobrinhos. Então, ela dizia eu te amo com ato de serviço. Então, que a gente... E eu fui aprender isso agora. Mas minha mãe já está morando com Jesus. Então, que a gente não perca o detalhe das pequenas coisas. Sim. Para poder mostrar o quanto a gente pode ser feliz. E, às vezes, não é uma palavra que vai te fazer feliz, mas é uma atitude. E eu gosto de deixar para as pessoas que seja grato. Independente do que você viveu, independente do que você passou, seja grato. Acho que a gratidão, ela traz benefícios para a gente, que reflete no outro. Então, eu agradeço por cada desafio, eu sou grata por cada pessoa difícil que passou na minha vida. Sou grata por cada pessoa que me acolheu nos momentos que eu mais precisei. E sou grata por estar aqui com você, vivendo esse momento, assim.
Então, acho que a gratidão é algo que a gente tem que ter todo o tempo. E a minha frase é que ninguém é tão rico que não possa sorrir e nem tão pobre que não possa dar um sorriso. Então, aprenda a sorrir. Todo mundo sorri. Da hora. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Tati. Obrigado mais uma vez. Não canso de agradecer por você realmente fechar esse ano aqui com a gente. E eu quero dizer para você que nos ouve que ano que vem a gente vai estar com uma programação especial. Vamos fazer algumas modificações aqui. E tudo isso para servir vocês aí do outro lado da tela ou do áudio da melhor forma possível. Fiquem todos em paz e paz, saúde, prosperidade para nós em 2024. Valeu. Valeu, obrigada, Kleber. Vou levar Obrigado. a caneca, tchau. Tchau, Nilton.